Olá, o informativo da TV Educativa de São Carlos está hoje em frente à unidade de pronto atendimento da Avenida São Carlos. O assunto da reportagem que você vai ver a seguir é a dengue e o número de casos dessa doença que tem aumentado assustadoramente. O país já vive uma epidemia de dengue. Isso significa que a ocorrência da doença, o número de casos, está muito acima do nível máximo aceito pelas autoridades de saúde. De janeiro a agosto deste ano, o Ministério da Saúde registrou mais de 440 mil casos de dengue no país, ou 2 vezes o número de moradores de São Carlos com a doença. O Aedes aegypti está vencendo a guerra que começou a ser travada há alguns anos, e os organismos responsáveis pela saúde pública estão muito preocupados. Existe uma preocupação com a situação epidemiológica, ou seja, dos casos registrados na região na qual São Carlos está inserida, no próprio estado de São Paulo e no Brasil como um todo. Em comparação ao ano de 2006, este ano houve um aumento significativo desse número de casos. Portanto, é motivo sim de preocupação com São Carlos. O mosquito e a doença podem vir de outros lugares, é isso? Isso. O doente, então a pessoa que circula para outras cidades, porque tem muitas cidades do estado de São Paulo e até da nossa região, que não parou a transmissão de dengue nesses últimos meses de seca. Portanto, está com esse deslocamento de pessoas, pode haver a introdução de casos aqui na cidade, e se não houver a comunicação, a suspensão ou a suspeita imediata de um suspeito de dengue e a comunicação para a Divisão de Vigilância Epidemiológica, pode instalar novo foco de transmissão no município. A dengue é uma das principais doenças transmitidas por mosquito no mundo e um problema gravíssimo nos países tropicais como o Brasil. Segundo uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde em julho, 98% dos brasileiros sabe como ela é transmitida e o que tem que ser feito para evitá-la. Mesmo assim, vários estados têm registrado aumentos acima de 100%, mesmo em tempo de seca. No estado de São Paulo, de janeiro a setembro deste ano, 62 mil pessoas contraíram dengue. E houve casos de dengue hemorrágica, a forma mais grave da doença. No estado de São Paulo, só agora em 2007, foram 16 óbitos por conta da dengue hemorrágica. Então, assim, a maioria das pessoas fala, eu conheço alguém que tem dengue e que sarou e não teve nada. Muito bem, uma primeira infecção pode ser que passe como uma gripe, como um sintoma leve, mas numa segunda infecção pode desenvolver formas hemorrágicas. Mas isso não é regra. Muitas vezes, e desses casos registrados no estado de São Paulo, já desenvolveu forma hemorrágica da dengue na primeira vez que pegou dengue. Mas aqui em São Carlos não houve caso ainda de dengue hemorrágica? Aqui em São Carlos nós não registramos nenhum caso de dengue hemorrágica, mas já registramos casos de dengue. Portanto, existe sim o perigo, é importante que as pessoas se conscientizem que existe o risco e para não correr esse risco, todo mundo tem que participar. A dengue é transmitida através da picada de uma fêmea contaminada. Um único mosquito desses, em toda a sua vida, 45 dias em média, pode contaminar até 300 pessoas. Algumas ações já estão sendo desencadeadas, por exemplo, treinamento da própria equipe de nebulização para possíveis casos confirmados de dengue, além do próprio mutirão Cidade Limpa, que já é um marco de ação efetiva no município, que é vinda por parte do poder público municipal, com a participação de todas as secretarias, de todos os órgãos municipais envolvidos. O único jeito de não contrair dengue é não deixar água parada em lugar nenhum. Inverta a posição dos pratos de vasos e xaxins, de todas as plantas do quintal, da varanda ou dentro de casa. Trocar a água do animal de estimação não basta. É preciso lavar a vasilha com bucha e sabão. O vaso sanitário do banheiro, pouco usado, precisa ficar muito bem tampado e, sempre que possível, acionar a descarga. As calhas têm que ficar limpas. Latas e embalagens precisam ficar guardadas onde não possam acumular água. Os ovos do mosquito sobrevivem mesmo em quantidades mínimas. E no ralo do banheiro, do corredor, coloque detergente.
Cloro e água sanitária evaporam com o tempo, perdendo o efeito. Cada um tem que adotar conduta de prevenção na sua casa. Então eu vou adotar, por exemplo, um dia da semana, ou a segunda, ou a terça, ou a quarta, ou a quinta, a sexta, enfim. Cada um adote o seu dia da semana e nesse dia dê uma vasculhada na sua casa dos possíveis criadouros e eliminando esses criadouros. Aí entram, além dos já conhecidos, como vaso, garrafa, lata, pneu, todos esses que possam ser retirados, como aqueles que não podem ser retirados, que aí também merece uma atenção. Por exemplo, caixa d'água que mesmo tampada ainda mantém o ladrão sem uma proteção. Então são alguns cuidados que nós estamos orientando para que cada um adote essa medida de prevenção e controle. A dengue é uma doença perigosa, pode levar à internação e até mesmo à morte. O informativo da TV Educativa de São Carlos volta na segunda-feira às 19h30 da noite. Bom final de semana!